Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso primeiro vídeo fazendo análise de um balanço aqui no nosso canal de uma empresa listada na Bolsa, que inclusive teve a divulgação dos seus balanços na data de hoje especificamente dia 29 de janeiro de 2020. Nós vamos fazer a análise do Banco Santander de uma maneira bem mais simplista, tá? De uma maneira para te ajudar exatamente a verificar se o balanço que foi divulgado, ele foi bom, se foi ruim. A gente não vai fazer recomendação de compra aqui, a gente simplesmente quer te ensinar a fazer a análise fundamentalista, a ler um pouco os balanços, a tentar compreender, para exatamente você ver se a empresa ela tem ou não condições, até mesmo, por exemplo, de pagar dividendos, se ela está sendo bem gerida, se ela está sendo bem administrada, se, por exemplo, ela tem perspectiva de aumento dos lucros, se os lucros, por exemplo, têm crescido ou se os lucros têm diminuído e para onde que está indo o dinheiro que ela está captando nas suas atividades. Esse que é o nosso principal objetivo. Então nós vamos começar com o Santander, tá? Empresa do setor financeiro, bancos, basicamente, tem uma peculiaridade. Porque quando a gente analisa balanço de banco, é totalmente diferente dos demais setores, né? Ou seja, de varejo, de indústria de uma maneira geral, né? Petróleo, minério, etc. Porque basicamente o banco, a principal fonte de captação de recursos deles é através de juros, né? Depósitos em conta corrente e tal. O banco, por definição, é uma instituição alavancada. Em outras palavras, ele precisa até de dinheiro dos outros para poder tá funcionando, perfeito? E ele ganha dinheiro exatamente isso, afinal de contas ele cobra juros, tá bom? Então vamos lá verificar aqui esse balanço do Santander. A gente não vai estar olhando nenhum comentário gerencial, nenhum comentário da administração, porque muitos desses comentários, assim, beleza, tem algumas coisas, algumas informações que são importantes, né, pra gente entender o motivo de um número ter sido melhor ou pior do que o outro na comparação trimestral, o motivo, né? Então, dentro da atividade, mas normalmente esses relatórios gerenciais, eles buscam, eles puxam muita sardinha, né, para o lado da administração da empresa. Então, sempre, na maioria das vezes, vem aí com um viés muito positivo, né, desses comentários. E a gente, como analista, procura exatamente tentar passar uma análise um pouco menos enviesada, tá bom? Então vamos analisar aqui o balanço do Santander. A gente começa pelos resultados, né, pelo BR-GAAP, que é basicamente o padrão de contabilidade aqui no Brasil, olhando aqui, ó, principalmente para isso, margem financeira bruta. A margem financeira bruta aqui do banco representa o ganho, né, financeiro nas operações entre o que o banco ele captou e o que o banco emprestou, fundamentalmente, tá? Então, seria, digamos assim, de uma maneira bem grossa, o spread, tá? Então o banco ele foi eficiente nessas captações e nesses empréstimos. Qual foi a margem dele? Então é a margem financeira bruta. Percebe que na comparação aqui anual, na variação 12 meses de 2018 e 2019, houve um crescimento nessa margem de 6,4%, um número bom. E se você for olhar aqui na comparação trimestral, também houve um crescimento, né, do terceiro trimestre de 19 para o quarto em 4,7%. Mas esses números, por si só, eles não significam muita coisa. Então vamos analisar aqui na comparação trimestral, tá? Nos relatórios que nós tínhamos acompanhado dos últimos trimestres do Santander, ó, a receita da variação do segundo trimestre de 2019 para o terceiro trimestre de 2019, essa variação aqui foi exatamente zero. Então, basicamente, o Santander ele não teve ganhos, não teve, digamos assim, um lucro em relação a esses spreads bancários, vamos dizer assim. Agora, aqui, na comparação trimestral, já teve um incremento. Ok, um número positivo. Mas isso daqui também nos chama a atenção, ó. Essa segunda parte de receitas de tarifas bancárias e prestação de serviços. Em alguns bancos, como nós vamos verificar, esse número é até mais importante do que simplesmente o banco ter lucro ou não, tá? Mas aqui o Banco Santander mostra então, ó, que houve um avanço de 8,1% na comparação anual e de 1,5% na variação
trimestral, novamente, olhando para o trimestre passado, foi muito bom essa variação bancária, né? Em relação ao terceiro trimestre foi 8,1, tá? Ou seja, na comparação trimestral, houve ali 1,5, porém, no segundo trimestre de 2019 para o terceiro trimestre de 2019, o número veio 1,1%. Então, assim, cresceu, sim, mas cresceu pouco, né? A receita em relação às tarifas bancárias. E aí, por que isso tem acontecido? Vamos lá. A maioria dos bancos no Brasil tem enfrentado um ambiente de competição muito forte, principalmente com as fintechs. E o que a fintechs ela se propõe? Ela se propõe a oferecer, por exemplo, muitos serviços gratuitos, por exemplo, para melhorar a experiência do cliente. E os grandes bancos, Santander é um deles, sempre foi especialista no quê? Em, evidentemente, cobrar as tarifas para tentar prestar um serviço adequado, né? De acordo com seus padrões. Então, esse crescimento aqui, para mim, não representa muita coisa, tá? Isso daqui já é um sinal de que talvez nos próximos trimestres possamos ter esses números crescendo, mas de uma maneira bem mais lenta, por conta exatamente do ambiente competitivo, né? E o próprio Banco Central já sinalizando essas competições aí dentro do setor bancário, tá bom? Então essas tarifas essas receitas de tarifas aqui, beleza, teve um número bom na comparação anual, mas é isso daqui que está me chamando a atenção. Já não foi um número muito bom, não, tá bom? Agora, isso daqui, galera, olha só, despesas, né? Então, o que o banco tem de despesa? Tem que pagar salário de todo mundo, PLR, né? Participação dos lucros lá para os funcionários, tem ali despesas que paga, né, para manter a estrutura da instituição. Percebe que houve um avanço na comparação anual, né? Mas aqui nas despesas administrativas, na comparação trimestral, né, houve um avanço de 12,4%. Então aqui a gente tem que entender aonde que o banco estava gastando mais dinheiro. Nós já vamos analisar isso com mais calma daqui a pouco, tá? Mas isso não significa que é um resultado ruim, não. Por quê? Porque se o banco gastou isso em uma despesa que de fato vai fazer com que a atividade possa vir gerar mais lucros futuros, por exemplo, você pode investir em marketing, você pode investir em propaganda, né? Isso daí é uma despesa hoje, um investimento hoje, mas que pode te trazer um benefício futuro, tá bom? Então a gente tem que analisar exatamente aonde que apareceu esses resultados. No que tange ao balanço patrimonial, né? O que é o balanço patrimonial? Basicamente, ele vai ter ali todas as somas, né, entre os ativos de uma empresa, então, tudo que a empresa tem de direitos, tem de recebíveis, e os passivos, que seriam já os direitos e obrigações. Então, de grosso modo, né, a gente pode pegar o que a empresa tem menos o que ela precisa pagar. Aí o resultado vai ser o quê? Vai ter lucro, prejuízo. Aí a gente vai verificar se houve, por exemplo, um incremento no balanço patrimonial da empresa. Então, se a empresa de fato cresceu, vamos dizer assim, tá bom? Os ativos totais do Santander avançaram 6,4% na comparação anual e 2,2% na comparação trimestral. Diego, esse resultado é ruim ou pouco? Bom, para um banco ter ativos totais é bom. Afinal de contas, ele pode estar, por exemplo, expandindo a sua carteira, tá? E aonde que a gente verifica isso? Pessoal, esse é o número aqui que me importa, ó. Aqui, ó. A carteira de crédito do Santander na comparação anual avançou 15,3%. É um número muito bom. Lembre-se, Santander é o terceiro maior banco do país e o banco precisa de quê? Vender crédito, né? O negócio de um banco é dar crédito, aí seja crédito pessoal, seja para você comprar uma casa, um carro, qualquer coisa, é bom, então, essa expansão. Tá? Na comparação trimestral, houve uma expansão bacana, 6,2%, na minha opinião é um número bastante saudável, mas isso daqui, ó, isso daqui é que me chamou a atenção em relação às grandes empresas. O que aconteceu, né? Na comparação segundo trimestre de 2019
para terceiro trimestre de 2019, houve uma contração nesse ritmo de crédito aqui para grandes empresas, né? Então não cresceu, contraiu 0,9%. Então percebe que nessa comparação aqui trimestral já cresceu 8,1%. Talvez o banco deva ter feito alguma ação, alguma coisa ali para, enfim, fez uma análise mais criteriosa da sua carteira de crédito, seus modelos de riscos, por exemplo, e conseguiu ali chegar num modelo em que consegue conceder, né, empréstimos para essas grandes empresas, até por conta aí que as grandes empresas hoje é que estão gerando, né, geram a maior parte dos empregos dentro do país. Mas isso daqui também, ó, isso daqui para as pequenas e médias empresas, expandindo o crédito aqui, olha só na comparação anual aqui, pode estar indicando, pelo menos para o Banco Santander, vendo o balanço Santander, que talvez até mesmo a economia brasileira já esteja começando a crescer, né, a sair do buraco, até porque também, vamos lembrar que também grande parte da geração de riqueza do PIB brasileiro vem das pequenas e médias empresas. Então você pode, por exemplo, ter um empresário pequeno que está iniciando um negócio, ele está contratando uma linha de giro para investir no seu negócio. E nisso ele pode estar contratando funcionários e etc. Então, muitos dos balanços que a gente vai ver aqui, a gente pode inclusive correlacionar com a economia. Aí tem muita gente que fala, né? Ah não, Diego, mas as empresas na Bolsa não tem nada a ver com a economia. Tem tudo a ver. Tudo a ver. A gente está vendo exatamente isso agora, tá bom? Então vamos lá, essa carteira aqui, financiamento ao consumo, também teve um avanço muito bom, tá? Aí de novo, consumo, por quê? Consumo vai fomentar o PIB, né? Vai fomentar o crescimento econômico, isso é muito bom, tá? E aqui, ó, isso daqui, essa parte aqui, depósito à vista, a prazo e poupança, o que é isso? Quando você vai no banco depositar uma grana, né, na sua conta corrente. O banco, o que ele faz? Ele pode utilizar aquele dinheiro ali para trabalhar, perfeito? Ele pode fazer isso, o dinheiro continua sendo seu, mas o banco está lá trabalhando com o teu dinheiro. Então, seja quando você deposita na tua conta corrente, seja quando você, por exemplo, compra um CDB, aplica num CDB, aplica até mesmo na caderneta de poupança, isso entra no resultado do banco. Até porque o banco está fazendo muitas operações nesse cenário aqui, por exemplo, operação de tesouraria, que a gente vai ver mais lá para frente, tá? Então veja aqui, carteira de depósito à vista de Santander também avançou, tá? Então, beleza, pode indicar o quê? As pessoas agora, Diego, estão mais otimistas, elas querem investir, estão pensando no futuro? Quem sabe, pode até ser, mas para o banco isso é ótimo, porque isso daqui, ó, é uma fonte de captação muito barata para a instituição financeira. E isso se reflete aonde? Vem se refletir bem aqui, ó, na margem financeira bruta, tá? Então, quanto maior for isso daqui, evidentemente maior vai ser isso daqui. Então, percebe que até os números aqui, ó, são muito parecidos, ó, são bem próximos quase, né? Então, é basicamente assim que a gente analisa a carteira de um banco. Santander, então, foi muito bem nesses indicadores aqui, na minha concepção, tá? Esses indicadores de desempenho aqui, o que eu gosto de olhar é o ROI, o retorno sobre o patrimônio líquido, que é um indicador de rentabilidade do banco, né? Então, o Santander conseguiu entregar uma rentabilidade muito boa para o acionista, né? E é esse que é o objetivo, basicamente, de uma empresa que tem capital aberto, gerar valor para o acionista, né? Gerar lucratividade para o acionista. E Santander chegou a 21,3 de ROI, um número muito bom. Lembrando que o Itaú, que é o maior banco privado do país, tem um ROI médio ali na casa de 22%, 23%. Então, Santander foi muito bem neste quesito aqui, tá? E o que eu gosto também de analisar é o índice de Basileia. Bancos precisam manter um nível de capital mínimo. Imagina a Basileia como se fosse uma reserva de emergência que você precisa ter.
certo? Um banco ele também precisa ter um nível de reservas de emergências para satisfazer, digamos assim, numa situação de estresse macroeconômico. Suponha que todo mundo vai lá no banco sacar o dinheiro porque a economia brasileira vai entrar num caos. Então, um banco ele precisa ter uma reserva até para conseguir atender todo mundo. Então, aqui no Brasil, o mínimo regulatório de Basileia é na casa de 11%, 11,5%. Santander está atendendo muito bem esses padrões regulatórios aqui, tá, de índice de Basileia. Um número muito bom. Tem bancos aí que estão abaixo de 11%, e não são os grandes, são os menores. E isso daí pode, inclusive, impactar na hora de você comprar um CDB, por exemplo, com uma remuneração, né? Uma remuneração muito alta. Isso pode estar indicando risco, pessoal. Então, a gente pode tomar muito cuidado aí, tá bom? Então, aqui o Santander está indo bem, está respeitando os níveis dos reguladores. E isso daqui, inadimplência. Afinal de contas, se um banco vai emprestar, ele precisa estar de olho nesses indicadores, ele precisa receber esse dinheiro, perfeito? Ok, então, inadimplência de Santander. Então, ó, nos 12 meses caiu a inadimplência, tá? No trimestre também caiu, isso é um número bem importante, tá? Porém, esse número aqui, ó, aqui na carteira, pessoa física e pessoa jurídica, a gente já consegue entender uma coisa bem legal aqui, tá? Então vamos lá. Para o Banco Santander, a inadimplência aqui então aumentou, né? De um ano para o outro na pessoa física, beleza. Mas e aqui no trimestre? Já tem reduzido. Tá alto? Pode estar alto para a carteira do banco, tá? Inadimplência obriga o banco a fazer o quê? A aumentar esses indicadores aqui. Aumentar esses indicadores. O banco vai precisar provisionar mais recursos e acaba até mesmo tirando do balanço do banco. Então, se o banco poderia ter um lucro, vamos supor, um lucro de 5 bilhões, se tem muita inadimplência e o banco está provisionando exatamente para ele não ter, digamos assim, grandes problemas futuros lá na frente, isso vai tirar um pouco lá do lucro do banco. Pode ser de 4 bilhões, pode ser de 3 bilhões, perfeito? Essas provisões aí. Então, a gente tem que estar de olho, mas o que eu gostaria de falar aqui, ó, é que essa redução da inadimplência no trimestre aqui para o Banco Santander também pode estar indicando que, de uma maneira geral, os indicadores de crédito, principalmente aqui, acima de 90 dias, podem estar melhorando, o que pode trazer otimismo para os próximos trimestres, para o banco continuar expandindo a carteira de crédito dele. Porque se todo mundo já está pagando e a inadimplência caiu, pode ser o quê? Represente mais lucratividade para o banco. Lembre-se que o banco precisa emprestar dinheiro para ele de fato ter lucros bons, tá? Ah, legal, Diego, mas e as receitas das tarifas aqui que você falou? Beleza, tarifa faz parte, mas o negócio do banco é o quê? É emprestar, tem que prestar, beleza? Mas obviamente com qualidade boa, tudo bem? Agora, isso daqui é um dado que eu gosto muito também de analisar, ó. Por exemplo, aqui no Santander, aqui a gente basicamente está dizendo que as receitas, né, ou o número do patrimônio líquido dos fundos administrados e geridos pelo banco. Presta atenção aqui, galera. De um ano para o outro, aumentou em 21%. E de um trimestre para o outro, aumentou em 4,8%. Sabe o que isso pode estar significando? Beleza. Você pode ter muita gente que realmente quer entrar no mercado financeiro, não entende, por exemplo, nada de ações, por exemplo. Não entende de títulos públicos, mas se sente segura em deixar o seu recurso aplicado dentro da instituição financeira através de fundos de investimento. Tá? Quem sabe de fundos de investimento sabe o que eu estou falando. Quem não conhece, a gente vai divulgar aí nesses próximos vídeos o que são fundos de investimento, a gente vai explicar tudo certinho para vocês, tá? Mas isso daqui também é uma fonte boa de recursos para o banco, através das assets, tá? Isso daqui, para mim, também é como se fosse uma espécie de depósito à vista. Tá? Ou seja, é um dinheiro de boa qualidade para o banco que está entrando. O banco ele tem os fundos, ele está administrando o dinheiro, está cobrando o quê? Taxa de administração. Isso daí tem receita. A receita pode estar aqui em prestação de serviços,
pode estar aqui na margem financeira também. Entenderam aqui como tudo está se correlacionando aqui no balanço do Banco Santander? Vamos lá? E o número de agências? O Banco Santander tem aberto, né, mais agências, então está indo na contramão dos outros bancos. E grande parte dessa estratégia do banco está indo exatamente para o segmento agro, né? Eles estão abrindo muitas agências lá no Centro-Oeste, região Norte também, nas fronteiras agrícolas do país, né? O que pode estar mostrando uma estratégia muito clara aí do banco, exatamente de focar nesse tipo de carteira, porque talvez possa dar até mais giro, né, mais lucro para o banco. E isso daqui, ó, vamos pensar, vamos ser mais críticos aqui, né? De um trimestre para o outro, o número de funcionários caiu, tá? Isso pode ter impactado, a gente vai ver, não está aqui, não está aqui, ó. Está aqui sim. Isso pode ter impactado, por exemplo, essas despesas aqui com o pessoal, tá? Que evidentemente você manda funcionários embora, você vai ter que pagar, né? Você vai ter que pagar lá saldo de FGTS, tem acordos, etc. Pode ter inclusive disputas judiciais, enfim. Então o banco, veja, ele abriu agências, tá? Mas ele reduziu o número de funcionários, certo? De um trimestre para o outro, do terceiro para o quarto trimestre. O que o Santander está fazendo com isso? Pelas nossas informações, o Banco Santander está reestruturando muitas dessas agências, né? Transformando inclusive no conceito de loja, né? Então, pode estar eliminando excessos de funcionários de algumas agências para deixar a estrutura mais enxuta, com foco na eficiência, para atender melhor, por exemplo, os clientes, tá? Então pode estar sendo essa a estratégia aí do banco, tá? Que de alguma forma vai impactar também em outros resultados, em outros níveis aqui de dentro do balanço, tá bom? Aí aqui nesse relatório gerencial tá toda a estratégia, né, que o banco tem adotado, tá? Isso daqui também a gente já comentou. Agora, uma coisa que a gente não comentou foi isso daqui, ó. O imposto de renda subiu aqui pro banco, ó. Olha aqui, ó, 16%, tá? Diego, o que isso significa dizer? Vamos lá. A Receita Federal aumentou a contribuição social sobre o lucro líquido, né, dos bancos, os impostos que os bancos têm que pagar. Então a alíquota está ali na casa de 20% hoje, a alíquota média. Tá? Isso pode impactar o balanço dos bancos? Pode impactar, perfeito? Mas, por outro lado, também pode representar o quê? Que os bancos podem ter impostos a recuperar. Tá bom? Então, não significa dizer que por conta desse aumento do lucro a pagar, o Santander foi prejudicado só por conta aí desse aumento da alíquota. Não, a gente vai ver isso em outras contas aqui, tá bom? Mas isso daqui não impactou efetivamente o balanço do banco, tá? Esse aumento de impostos. Como muitos analistas falaram aí que ia impactar e tudo mais. Não. Tá? Agora, isso daqui, quando a gente estava falando, né, das despesas com o pessoal, olha aqui o aumento dessas receitas aqui de um trimestre para o outro, com as PLRs, né? Olha as despesas administrativas. O que seriam essas despesas administrativas, Diego? Pelo amor de Deus, explica logo isso. Tá bom, pode ser a propaganda, pode ser o cafezinho, pode ser custos com honorários de advogados, entendeu? Que o banco está pagando. Isso é despesa administrativa. Então, beleza, subiu, porque talvez o banco deva estar prestando mais serviço também, tá? Então a gente tem que olhar tudo isso, tem que ficar com a mente aberta sempre quando a gente estiver analisando esses resultados, tá bom? Vamos analisar aqui mais uma coisa. Olha aqui, ó o volume de crédito aqui do banco, dentro do item margem financeira. Então, crédito, captação. O que são esses outros aqui? Esses outros são operações com tesouraria. O banco capta dinheiro, ele pode simplesmente pegar esse dinheiro e emprestar para outro banco. Ele pode estar usando esse dinheiro dentro do mercado financeiro e você não está nem sabendo. Então, olha só que a variação trimestral do Santander aqui foi 19,2%. Uma variação muito grande com receitas com tesouraria. Que interessante, né? E a gente só acha que o banco ganha dinheiro só, não, tem que captar, tem que captar. Não necessariamente captar do público, né? Tem outras fontes de
captação de recursos, tá, pessoal? Então a gente tem que olhar isso com muito cuidado, tá? Cadê? Olha aqui. Não, as receitas bancárias a gente já viu. O que eu gostaria mesmo era de falar dentro dessa abertura de despesa. Olha aqui, ó. Olha aqui isso aqui. Despesa com propaganda. Ó. De um trimestre para o outro, aumentou em 101,9%. Diego, isso é ruim, isso é bom. O que é? É bom, né? Porque do terceiro trimestre de 2019 para o quarto, você está indo para o Natal, né? Então, até o próprio banco pode ter feito algumas campanhas para, sei lá, usa o seu cartão de crédito Santander, usa o seu não sei o quê, abra conta aqui, receba o seu 13º salário aqui no banco, entendeu? Então pode ter acontecido exatamente isso, tá? Não é ruim, tá? Até porque também, ó, essas despesas com propaganda, se deu certo, pode representar novas contas que a instituição abriu. E evidentemente que se foi novas contas, pode aumentar o quê? Pode aumentar, gente, isso daqui, ó. Pode aumentar isso daqui. Cadê? Pode aumentar a margem financeira, pode aumentar essas receitas aqui, isso daqui que é importante a gente sempre estar olhando, tá bom? Então vamos lá, o que mais que a gente pode destacar aqui dentro das despesas do Santander? Cadê? Ó, serviço do sistema financeiro, o que são esses serviços? O banco ele faz o que? Custódia, né, de títulos, valores mobiliários, por exemplo. Ele pode estar, por exemplo, operando ali ele pode estar operando, pagando taxas ali para a CVM, para a Ambima e etc. Perfeito? Então pode estar acontecendo tudo isso e a gente não está observando, tá? Que mais que a gente pode destacar dessas receitas? Basicamente as despesas de um banco são muito enxutas, né? Despesas com esses tipos de serviços aqui. A maior parte de uma despesa de um banco vai realmente com o pessoal, né? Então, o que eu gostaria de destacar aqui nas despesas administrativas, ó, beleza, caiu a remuneração, né, de um trimestre para o outro, mas aumentou os encargos sobre folha de pagamento, por exemplo, tá? Agora, isso daqui, olha o que me chamou a atenção, treinamento. O que o banco deve estar fazendo aqui, ó? Aumentando essa despesa com treinamento. Galera, quero que todo mundo se qualifique mais, né? Vamos treinar o pessoal aí para vender melhor previdência, para vender melhor isso, tudo mais. Vamos treinar. Então o banco já está vendo que o futuro é o quê? É profissionais qualificados para poder oferecer melhores produtos e serviços, porque afinal de contas, produtos nós sabemos que são commodities. Agora, relacionamento não é commodity. Tá? Então o banco pode ter esse tipo de visão aqui, tá bom? Então vamos lá, continuando aqui, dentro do balanço patrimonial, que eu gostaria de destacar, bom, essa parte aqui dos ativos a gente já viu de alguma forma, né, o resultado consolidado, aí ele abre um pouco esse resultado consolidado. O que a gente vem olhar aqui dentro da carteira de crédito? Não, carteira de crédito nós já olhamos, cadê? Cadê? Investimento intangível, isso que eu queria destacar. 32% de crescimento de um ano para o outro. O que é um intangível, galera? Intangível pode ser investimento em tecnologia, por exemplo. Olha, o Santander está no meio de uma competição com fintech. Então, pela minha interpretação, isso também pode estar significando que o teu banco quer se tornar uma fintech, entre aspas, tá? O banco não vai se tornar fintech, mas ele percebe que investir em tecnologia, melhorar a experiência, né, das pessoas, por exemplo, porque o intangível pode ser muito mais coisa além de tecnologia, tá? Ele percebe que isso daí é o futuro. Então o que eu vou fazer? Eu vou investir mais. De um trimestre para o outro cresceu, mas no ano é isso que importa, perfeito? Isso cresceu bastante. Agora, veja, isso daqui a gente está falando que é o ativo, né? É bom, foi excelente, bacana. Aqui, ó, o ativo do banco cresceu 6,3% em 2019, né, na comparação anual. Mas e o passivo? Aí o pessoal fala, Diego, mas o passivo não é tudo que o banco vai dever, despesa, não sei o quê, só que veja, banco é alavancado. Banco precisa do quê, pessoal? Se alavancar, ele precisa do dinheiro da galera para emprestar. Entendeu? Para ter aqueles spreads, para ter aquelas margens financeiras maiores, para ter receitas de produtos e serviços melhores. Então veja só o que acontece com o passivo do Santander, tá?
Depósitos, o que são esses depósitos aqui? Vamos lá, depósito à vista, a galera foi lá e depositou. Depósito de poupança, olha aqui isso, olha aqui isso. Então, aumentou o número de contas no banco, tá? Aumentou o número de depósitos à vista. É claro, o pessoal vai movimentar dinheiro em conta e o banco vai usar. Agora, isso daqui, depósito de poupança, por que aumentou se a Selic caiu? Aí você pensa, né, Diego, mas não faz sentido ter dinheiro na poupança. Então, para você, mas e para as outras pessoas? E para esses correntistas? Você não sabe. Você, se é acionista do banco, você tem que pular de alegria. Tá certo, tem que investir mesmo. Porque aqui o banco vai captar dinheiro de forma barata. Cresceu 6,5% na comparação anual. Cresceu 3,6% na comparação trimestral. Beleza, pule de alegria você, acionista do Santander, por conta disso. Detalhe, recurso de poupança é bom também para a instituição financeira, não apenas por conta dessas captações, mas porque ela também oferece créditos imobiliários. Você só pode oferecer crédito imobiliário se você tem de onde tirar esse dinheiro, entendeu? E grande parte dos recursos são da poupança. Então não dá para você eliminar os depósitos de poupança de nenhum banco, senão você vai quebrar o sistema financeiro imobiliário do país, perfeito? A gente tem que ter esse tipo de análise. Agora, e esses depósitos interfinanceiros, Diego? O que é isso? É isso que também me chama a atenção. É o quê? São as operações de tesouraria do banco. Ou seja, o banco está fazendo a operação de um banco com outro banco, está lá no interbancário todo dia, compra, vende, ativa. Olha só o que isso representa aqui para o banco, ó. 40,3% a variação dessas operações aqui interfinanceiras. Aí você fala, não, Diego, mas isso é ruim. Não, o Santander não pode ter isso. É claro que pode, pessoal. Será que o Santander não está fazendo todas essas operações aí com spread maior, com taxas maiores? Pensa que o Santander pode estar fazendo isso com um banco menor, por exemplo. Será que não? Será que não é vantagem para a instituição? Pode ser que sim. Entendeu? Então a gente tem que analisar tudo isso, tá bom? Essas captações do mercado aberto, o que seriam essas captações aqui no mercado aberto? Aqui basicamente seria o quê? O que é carteira própria? Fundos administrados pelo banco, por exemplo. Mercado aberto, títulos, valores mobiliários, por exemplo. Pode ser, tá? Carteira de terceiros, então ele está gerenciando recursos de terceiros através das assets. Então, teve uma variação positiva aqui no terceiro trimestre, mas no ano caiu. Tá? Agora, isso daqui também é uma coisa que a gente precisa analisar. Bem aqui, obrigações por repasses. Aqui seriam o quê? Os créditos direcionados e vindos do BNDES. Perfeito? Então, recurso do BNDES é dinheiro do BNDES que vem para o banco. O banco precisa o quê? Devolver esse dinheiro. Tem que pagar de volta. Perfeito? Isso daqui é um recurso subsidiado pelo governo. Olha essas quedas aqui. Sabe o que isso está representando? Inclusive, pode ser até uma mudança no padrão, né, de relação do BNDES com os bancos brasileiros. Então, assim, não vamos mais priorizar esses recursos subsidiados, não é isso? Que na época da Dilma, se você fosse analisar o balanço de qualquer banco no Brasil, você via que esses recursos aqui eram altíssimos, entendeu? Eram dinheiros altos. Então, BNDES de fato enxugou a torneira, não vamos dar crédito mais subsidiado ali para a galera. Conclusão, olha aqui, o que tem acontecido? Tem se reduzido. Para um banco isso é bom? É ótimo que isso aconteça. Por quê? Porque ele pode perfeitamente, ele mesmo, chamar a responsabilidade para si, analisar dentro dos seus modelos e oferecer o crédito com um spread maior, entendeu? Isso evidentemente vai refletir lá no lucro do banco. Tudo bem, pessoal? Então, assim, a gente analisou aqui os passivos, né, do banco, os ativos. Qual que é a conclusão que a gente chega? A conclusão é, um banco tem que ser alavancado ilimitadamente? Não. Mas a gente percebe que o Banco Santander, ele tem buscado recursos de fontes interessantes, tá? Ele tem pego isso e aplicado de uma maneira correta, com uma margem boa. Então, a gente viu que tudo isso daí fez com que o banco tivesse um aumento no lucro líquido ali no quarto trimestre, um aumento de mais de 9%, perfeito? No lucro líquido. Então vamos analisar mais coisa aqui para a gente ver aonde que a gente pode ver. Bacana isso aqui,
No caso, por crédito, né? Tipo, carteira gerencial de crédito por produto. O que é isso? Então, dentro daquela carteira de crédito que eu falei que é bom que o banco faz, aonde que o banco está direcionando mais esses recursos? Então, vamos lá aqui. Vejam o que aconteceu dentro da pessoa física, ó. Crédito para veículos, perfeito? Leasing de veículos, subiu, legal. De fato, dados da Anfávia mostraram que no ano passado as vendas de veículos se recuperaram. E os veículos dependem muito do que? Venda de carro, depende de crédito, depende do banco abrir a carteira para emprestar. O que o Santander fez? Ó? Subiu aqui, subiu no terceiro trimestre, subiu na variação anual, legal. Até porque 2018, lembre-se, o país ainda estava galopando, não sabia nem quem iria ser o presidente da República, perfeito? Agora, isso daqui, consignado, bom também. Por quê? Já falo. Na comparação anual, esse crescimento de 25,6% e na trimestral de 4,6% representa o seguinte, crédito consignado é um crédito que tem garantia. Que é o quê? Pode ser o próprio salário da pessoa. Imagina, funcionário público, vai lá no banco, pede um consignado. Qual que é a garantia dele? É o salário dele, de servidor público, que já é mais estabilizado, aposentado, mesmíssima coisa. Então, para o banco é captação barata também. Ele oferece o crédito, captar barato, perfeito? Ah, Diego, mas os juros é muito baixo. Não tem problema, mas ele tem garantia. Lembre-se disso, tá? Então, foi um resultado bom nessa carteira de crédito. Olha aqui na carteira de crédito rural, na comparação trimestral, olha lá. Então o banco pode estar fechando agências em cidades, nem sei se está fechando mesmo, pode estar reestruturando essas agências, mas no interior do país está crescendo, o que explica muito esse crescimento aqui da carteira de crédito rural no ano e no trimestre, uma comparação bem forte, inclusive. Tá bom? E o crédito imobiliário aqui na comparação trimestral também é um recurso muito importante, principalmente por conta aí de recurso da poupança, é um financiamento de longo prazo, mas ali, veja, crédito imobiliário para o banco já não tem margens muito altas, tá bom? Então, o Santander fez muito bem abrir a carteira aqui e abrir também a carteira aqui, tá bom? Então, vamos passar em frente. No que tange aqui na pessoa jurídica, será que as empresas pegaram mais dinheiro? Sim. Olha aqui as empresas do crédito rural. Ó. Olha lá o fazendeiro, o agricultor que tem um CNPJ. 32,5% de avanço. Foi muito bom. Lembre-se também de uma coisa. O setor agrícola no Brasil que tem recuperado, que tem feito com que o crescimento econômico fosse até maior, tá? Aqui no nosso país. O Brasil só não ficou numa crise muito mais forte porque teve um setor agrícola pujante. Então, pode ter sido essa estratégia que o Santander verificou e abriu ali a carteira, a torneira, vamos dizer assim, para o crédito rural. Nós já falamos isso daqui, de fontes de captação. Percebe, então, que dentro dessas captação, de dinheiro na conta corrente foi bem maior, tá? Então, vamos lá, vamos analisar mais o que a gente pode falar aqui desse balanço gerencial. Cadê? Basicamente é isso, pessoal. Então, aqui, ó, aí tem os indicadores do banco. Isso daqui são das ações do Banco Santander. Basicamente, o que eu gostaria de encerrar aqui, esse vídeo, aqui tem o DRE, a gente não analisou o que o banco fez ao longo do trimestre, onde que foi, para onde que foi, etc. Mas o que eu quero dizer para vocês quando você analisa um balanço, você tem que ter essa leitura, tem que ter mente aberta, tem que saber para onde que está indo, o que o banco está fazendo, por exemplo, uma empresa, o que essa empresa está fazendo, onde que está gastando, para onde que está indo, perfeito? Então é assim, ó. Existem mais de uma forma de você analisar, tá? Cada analista vai pegar tem gente que tá lendo esse balanço aqui, ó, já tá aqui na calculadora, calculando múltiplo, calculando não sei o que, calculando isso e aquilo lá do banco. Ó, eu faço isso também, mas o meu objetivo aqui sempre para você vai ser analisar, fazer comentários e traçar alguma perspectiva, perfeito? Aí para o banco. Eu não vou fazer recomendação. Mas o que eu gostaria de dizer é que, apesar
do mercado aí está penalizando as ações dos grandes bancos esse início de 2020, eu não vejo motivo para alarde. Os bancos eles não vão quebrar, eles não vão deixar de existir. Muito pelo contrário, eles têm de onde captar dinheiro, eles estão fazendo a lição de casa deles, tá bom? Vai continuar sendo assim. Agora, aonde que esses bancos irão obter maiores fontes de financiamento? Aí é outro lugar. Entendeu? Da onde que eles vão captar mais recursos? Aí é outro lugar. Entendeu? Pode ser que as contas correntes desses bancos podem diminuir, né? Muitas pessoas fecharem as suas contas, quererem ir para outros lugares, mas banco, por exemplo, já mostrei para vocês aqui, usa dinheiro que capta, né? E pode emprestar entre outros bancos, fonte de tesouraria, pode administrar recursos de terceiros através das assets, beleza? Então, é isso que nós devemos estar sempre analisando quando nós olhamos um balanço. Perfeito, pessoal? Então é isso. Esse foi o nosso balanço comentado aqui do Banco Santander. Espero que você tenha gostado desse nosso primeiro vídeo. Nós vamos fazer mais e mais ao longo deste primeiro mês de 2020, mas comentando aqui os balanços das empresas, tá bom? Muito obrigado a todos e espero no próximo vídeo.